Não tem como a gente pegar, gente, alguém que tenha todos os documentos e alguém que não tenha e falar que é 100% a mesma coisa, é 100% os mesmos benefícios, é 100% as mesmas vantagens. Se a pessoa falar isso pra você, gente, desculpa, mas é uma mentira. Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Seguinte, no vídeo de hoje eu quero desvendar alguns mitos sobre como é a vida de um imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos. Quais são os mitos? Quais são as verdades? Será mesmo que um imigrante legal consegue viver normalmente aqui nos Estados Unidos? Vou falar tudo isso pra vocês nesse vídeo, mas antes, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, você não vai pagar nada pra fazer isso. Ativa também o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar um vídeo novo o YouTube avisar você disso, beleza? Aqui você vai encontrar diversas dicas se você deseja morar nos Estados Unidos, se você deseja estudar aqui nos Estados Unidos assim como eu que sou estudante, ou até mesmo se você deseja simplesmente turistar, conhecer o lifestyle, ver muito mais do dia a dia. Você também consegue encontrar esse tipo de conteúdo lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, @lucas.ocastilho, e a minha página no Facebook, Lucão USA. Lá eu tenho muito mais facilidade para compartilhar coisas do meu cotidiano, como essa aqui, ó. Dá uma liga nessa rua. Olha essas casinhas aqui que bonitinha, ó. Olha que portão gigante, ó. Aqui só tem esse portãozinho porque tem um cachorro. Na verdade, essa mulher aqui tem vários cachorros. Mas você pode ver que não tem um cadeado, você mesmo consegue pegar e abrir. Essa aqui é a vizinhança do Lucão, ó. Pra quem tá chegando por aqui, não me conhece, quem é novo, pra quem já tá aqui há mais algum tempo também e não tem muitas informações a meu respeito porque não acompanha tanto, eu moro na cidade de Everett. Nossa, eu tô tremendo mais que tudo aqui, ó. Eu moro na cidade de Everett, essa cidade fica aproximadamente 4,5 milhas do centro de Boston, do coração de Boston. E é uma cidade que tem muitos brasileiros. Tô aqui na rua de casa, já mostrei essa cidade várias vezes para vocês. A gente tá na primavera. Como todos sabem, o inverno aqui é rigoroso. Eu já andei por aqui, por essas ruas, lotado de neve. Que não tinha nem espaço para você pisar na calçada direito. Tinha que andar aqui no meio, ó. Se você for pesquisar aqui alguns vídeos atrás, você vai encontrar eu andando por aqui cheio de neve. Então depois você clica aí no canal e assiste os outros vídeos para vocês verem como é que é a diferença, né, de perfis, de dias aqui. Inclusive, gente, eu falei que tá na primavera. Eu tô de camiseta, tô de bermuda, de tênis. A gente valoriza tanto isso aqui, porque a gente passa por um período muito rigoroso no inverno. Chegou a bater menos 25 graus. Cara, arrebenta o inverno com a gente. E aí você também não consegue sair, fica preso dentro de casa, aquele monte de coisa, né, que a gente já sabe. Agora, sábado vai fazer 27 graus, 28 graus Celsius, tô nem falando de Fahrenheit. 28 graus Celsius, isso é calor, eu tô planejando ir pra praia, tem uma praia a 15 minutos daqui. Ah, gente, tô falando demais. Depois vocês me seguem lá no Instagram, que lá eu bato um papo mais aberto assim com vocês, beleza? A respeito da vida, né, de imigrantes aqui. Gente, vocês têm que entender o seguinte, imigrante, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, você pode ter até um documento, mas você vai ser sempre um imigrante. Como se ser imigrante fosse um crime. Como se ser imigrante fosse uma coisa pejorativa, fosse uma coisa ruim. Imigrante, gente, é todo aquele que sai do seu país de origem. Você pode ter um green card, você pode se tornar um cidadão americano, seja o que for, mas você é um imigrante. Você nasceu no Brasil e saiu do Brasil, foi morar num outro país, ou você, sei lá, era do Japão, nasceu no Japão e foi morar no outro país, você se torna um imigrante, né? Independente se você tem ou não tem documentos americanos. Agora, o que é o imigrante ilegal? Gente, tem gente que não gosta de usar esse termo de imigrante ilegal, né? Tem gente que acha que é ofensivo. Cara, desculpa, mas se a lei diz que você não pode morar aqui e você tá morando aqui, você tá ilegal. Essa é a verdade. Tem gente que gosta de... tem gente que acha que imigrante ilegal é só quem veio pelo México. Ah, não, quem entrou pelo México é imigrante ilegal. Quem veio pelas portas da frente e deixou o prazo vencer, porque quando você entra, né, pelo aeroporto bonitinho com visto, o agente de imigração ele vai te dar um tempo para você ficar aqui. Geralmente são 6 meses se você veio com visto de turista. Mas pode... Olha que bonitinho a casa. Ó, os caras são muito patriotas.
mas ele pode, de repente, te dar menos tempo do que 6 meses. Eu conheço pessoas que vieram aqui e o agente de imigração deu 3 meses. Eu conheço, são pessoas que estão ligadas diretamente a mim. Então não é que eu ouvi falar que não sei o que, eu tô falando uma história verídica. Então assim, isso pode acontecer. Aí tem gente que fala assim, ah não, essas pessoas que ficam depois desse prazo não são ilegais, elas estão fora de status. Se você está descumprindo uma norma de um agente de imigração, cara, tudo bem, se você se sente mais confortável de falar fora de status, tá bom então. Então, eu tô falando de imigrantes ilegais e aqueles que estão fora de status aqui nos Estados Unidos, tá? A vida é normal? Isso é um assunto meio polêmico, gente. Eu quero tomar muito cuidado para falar isso para vocês que vocês não me interpretem da maneira errada. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não estou incentivando de forma alguma vocês a virem morar de maneira ilegal. Muito pelo contrário. Vocês sabem que eu sou um dos caras que mais apoia e motiva vocês a virem para cá legalmente. Olha que da hora ali, ó. Ah, não sei se vai dar tempo de pegar. Ah, não pegou. Tinha um coelho. Lá. Ali, ó. Esses coelhos assim, gente, ó. Eles são... como é que chama? Quando eles são silvestres? Eu não sei como é que fala quando é um animal que vive, tipo, solto da selva, da vida, tipo assim, sabe? Eles não são domésticos, né? Acho que é assim que fala. Bom, enfim. Então assim, galera, não me levem a mal, tá? Eu não tô aqui falando pra você que não presta ser ilegal ou venha ilegal, não tô falando nada disso. Eu tô falando sobre uma questão verídica. Tudo que eu vou falar é com base na verdade, não somente com base na minha opinião, entende? Então eu tô sempre trazendo meios, informações para que vocês possam morar aqui legalmente. Se você for ver no canal, tem vários vídeos de eu falando sobre isso. Eu tenho inclusive alguns advogados, tem um advogado específico que tem me ajudado muito, nos ajudado, né, a trazer esse tipo de informação para vocês, pautada sobre a lei. Então assim, eu tenho ter todo esse respaldo para ajudar vocês a terem as informações para virem para cá legalmente. Não é errado querer morar nos Estados Unidos. Não é errado você ter o sonho de morar aqui assim como eu tenho e como eu estou aqui, né? Mas você pode buscar meios legais para fazer isso. Antigamente era muito mais difícil as informações. Eu digo há 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, tinha vistos que hoje em dia são super populares, estão super em altas, que há 3 anos atrás o pessoal falava, isso é mentira, isso é fraude, não sei o quê. Eu lembro quando um amigo meu há 3 anos aplicou o EB3, tinha advogado que chegou a falar pra mim assim, isso é fraude, e esse seu amigo se meteu em furada. E hoje em dia é um dos vistos que estão no topo, né, das escolhas de muitos imigrantes, EB3, EB2, enfim. Aqui no canal tem tudo isso pra vocês. Então eu não tô incentivando, não quero que vocês entendam, tipo assim, o Lucão falou que é assim, então vamos ilegal pra lá. Pensem e façam escolhas boas pra vida de vocês. Mas em geral, galera, a vida do imigrante que não tem um documento americano, daquele que é indocumentado, daquele que é ilegal, na maioria das coisas elas são normais. O que eu quero dizer com normais? Tem muita gente que acha que a pessoa que tá ilegal, ela fica dentro de casa olhando pela janela ou sai pela rua assim, ó, toda assustada, com medo da polícia, com medo. Não funciona assim, gente. Um policial, se ele te parar no trânsito, por exemplo, se ele para um imigrante que não tem documentos, ele não vai ser preso, deportado ali na hora. Não funciona assim, gente. Primeiro que o único policial que pode pedir o seu status migratório, puxar ali, é um policial do ICE, né? É a polícia de imigração. Não é a polícia normal, a polícia do civil, da rua, não é a polícia de trânsito. Eles não fazem isso. E a gente sabe, de uma maneira geral, quantos imigrantes ilegais existem nos Estados Unidos. São milhares e milhares. Se eu sei onde estão a maior concentração deles, eu tenho certeza que a imigração também sabe. Então, se quisessem de fato tirar todo mundo, fariam isso sem pestanejar, sem pensar 2 vezes. Não é esse o problema. Então, assim, um imigrante aqui que não tem o documento, ele pode, em diversos estados, tirar uma carteira de motorista, que principalmente agora em Massachusetts, que era um estado que tinha muitos brasileiros e antigamente não podia, né? Vocês viram que eu postei um vídeo recentemente falando que foi aprovado isso. Então agora o imigrante indocumentado, ilegal, que mora aqui em Massachusetts vai poder também tirar a sua carteira de motorista. Isso ainda vai levar quase
um ano e pouquinho ainda para entrar em vigor, para começar a estar valendo para todo mundo ir lá tirar, mas já foi aprovado e isso é irrevogável, tá? O que acontece é o seguinte, pode viajar? É aquele pode e não pode, né? Ele pode viajar. Se ele quiser ir para fora dos Estados Unidos, ele não pode fazer isso. Ele tem que permanecer aqui. Ah, mas e se ele quiser voltar ao Brasil ou algo do tipo? Se ele voltar, ele não volta mais, pelo menos não tão cedo, né? Quando você se torna ilegal aqui, você sai dos Estados Unidos, você deseja retornar, ninguém pode te impedir de sair daqui. Você nunca vai ser prisioneiro. Então, se você quiser voltar ou ir para outro país ou algo assim, você pode. Só que você não consegue retornar. Você tem que entrar com um pedido de waiver, que é um pedido de perdão, que geralmente pode levar aí 10 anos, né, para você poder voltar para os Estados Unidos depois, para você pedir um novo visto, enfim, tem todo um processo, toda uma burocracia. Isso é um advogado de imigração que vai te ajudar a fazer isso, mas não funciona assim, ah, eu vou, então eu fiquei legal aqui, eu saí e depois eu volto, assim, não é assim, tá? Se alguém falou que é assim para você, procura um advogado de imigração que ele vai te explicar isso com muito mais detalhes, dependendo do caso, né? Dependendo da forma que você tiver ficado aqui, pode ser de repente de 5 anos, mas vai ter que ser, enfim, pedido um perdão e você vai ter que cumprir essa pena de não poder retornar para os Estados Unidos por esse tempo determinado. Agora, se você quiser viajar dentro dos Estados Unidos, atualmente você pode. Por que eu digo atualmente? Porque no ano passado, foi no ano passado? Tava tentando lançar uma lei onde ia impedir tecnicamente pessoas indocumentadas viajarem sem poder apresentar um Real ID, uma identificação que normalmente só quem tem documento consegue ter. Inclusive, quando estava nos rumores de que essa lei ia entrar em vigor e tarará e não sei o que, o pessoal ficou bem apreensivo, a galera que está aqui nos Estados Unidos, que é legal, ficou bem apreensivo porque não ia poder mais viajar de avião. Mas atualmente, o cara que está ilegal aqui, se ele quiser ir daqui de Boston para Flórida, ele pode, de avião. Se ele, qualquer voo doméstico que ele quiser fazer aqui dentro dos Estados Unidos, ele pode, atualmente. É isso que eu sempre falo, essa questão das leis imigratórias, elas estão em constante mudança. Às vezes você pode estar assistindo esse vídeo daqui a um ano e muita coisa do que eu falei aqui já vai ser diferente. Mas atualmente você pode fazer uma viagem. Então, um imigrante ilegal, ele pode tirar uma carteira de motorista dependendo do estado que ele mora. As leis aqui nos Estados Unidos, elas são individuais. Deveria se chamar Estados Desunidos, porque cada estado tem uma lei diferente. Então, alguns estados você consegue tirar sua carteira de motorista, outros não. Massachusetts está na lista agora dos que vão poder. Nova York pode, New Jersey pode, Connecticut pode, Califórnia pode, tem alguns outros estados que eu não vou lembrar agora de cabeça, acho que Maryland pode. Enfim, tem vídeos aqui no canal também falando sobre isso. Então, ele consegue ter uma carteira de motorista aí, dependendo de onde ele morar. Ele consegue viajar dentro dos Estados Unidos, só não consegue voltar para o Brasil sem que não possa retornar para cá. Ele consegue abrir uma conta em banco, normalmente. Ele consegue abrir uma empresa aqui, mesmo sem documento. Você consegue fazer o seu Tax ID, pagar todos os impostos por ali, tudo bonitinho, tudo certinho dentro desse critério de impostos, né? Então, essas são algumas coisas que o imigrante legal pode. Ele consegue matricular os filhos dele numa escola. A questão da educação aqui nos Estados Unidos, ela é fundamental. Então, assim, independente do seu status migratório, você tem o direito de matricular o seu filho numa escola. Inclusive, estou falando de escolas públicas mesmo. Você pode, os Estados Unidos, isso é uma prioridade para eles, é dar uma educação para a criança. Então, de forma alguma, o seu filho que é de menor, enfim, que está no período ali de estudar, ele vai ficar sem estudar por algum motivo. Isso é uma coisa muito importante vocês saberem. A questão do hospital, eu posso utilizar o hospital aí nos Estados Unidos se eu não tiver o documento americano? Gente, questão de saúde, ela independe de status migratório. A diferença é o seguinte: se você deseja aplicar, aqui não tem, como que se diz? Não tem SUS aqui, não tem hospital público. O que existem são hospitais privados, que o governo tem algum programa ali para dar um subsídio, para dar um auxílio para quem não tem condições de pagar o convênio. Então, aqui no estado de Massachusetts, eu acho que é um dos poucos lugares, ou o único lugar dos Estados Unidos, eu não sei todos os estados, tá? Tô falando sobre aqui, que o imigrante ilegal ele consegue aplicar para o plano de saúde, independente enfim, do status migratório dele, ele consegue ter acesso a um plano de saúde que é custeado pelo governo. Outros estados, você tem como aplicar
só que normalmente ele exige-se aí um documento americano. Então eu tenho amigos que moram em outros estados e que possuem alguns suportes do governo na questão de saúde. Mas se você mora em outro estado também, não quer dizer que você não possa usar o hospital. Se você estiver doente, se você quebrou o pé, se você sofreu um acidente, você pode passar num hospital e você não vai ser deportado por isso. A diferença é que a gente sabe que vai chegar aquela faturazinha maravilhosa para você pagar, mas isso é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, tipo assim, cara, mas e se eu não tiver documento e precisar ir no hospital, será que eu vou poder? Você vai ser atendido, você vai ser socorrido, você pode ter certeza que com relação a essas questões básicas, você vai ter esse atendimento, você não vai ser deportado por isso, você não precisa ter medo da polícia na rua, você não precisa... Não funciona assim, gente. Quero que eu tava falando pra vocês, se eles quisessem de fato deportar todo mundo, eles deportavam todo mundo, mas as coisas não são bagunçadas. Agora vamos pro lado negativo, talvez, dessa história. Tá, Lucão, então quer dizer que a vida é normal e eles fazem de tudo, até a página B. A questão do seguinte, por que pessoas são deportadas? O que leva a uma deportação? Já que eles não deportam todo mundo, Cara, se você tá aqui sem documento e você comete um crime, seja ele, de repente, provocando acidentes no trânsito, isso também pode acontecer. O problema é o seguinte, gente, muitas das vezes, você estar no lugar errado, com as pessoas erradas, pode, de repente, levar a uma deportação. Por mais que não, assim, se o cara tá ilegal aqui, a gente sabe, nessa Massachusetts tem muita gente legal, muita gente veio pelo México, não sei o que, não quer dizer que essa galera é deportada, só que às vezes ele tá na cola de alguém, tá com alguém que de repente cometeu um crime, que tá sendo investigado, que tá alguma coisa assim. Então eu já vi histórias de pessoas, e não é isso que eu tô falando, não são pessoas que tipo assim, o fulano que falou, não, pessoas que essas pessoas estão tecnicamente ligadas ali no meio, de pessoas que estavam junto com uma pessoa que, enfim, tinha um mandato de deportação, de que tinha feito coisas erradas, e aí de repente a polícia pega, a pessoa tá no meio e a pessoa dança junto. Isso pode acontecer. O risco, ele existe, gente. Quem falar que não existe risco nenhum, não, que não tem nada a ver, porque o fulano mora aqui há 20, 30 anos, é o que eu tô falando, gente. De fato, se eles quisessem deportar todo mundo, eles deportavam. Mas o risco, ele vai sempre existir. Se a pessoa está morando nos Estados Unidos sem uma autorização para morar, ela corre esse risco. E aí é onde muitas pessoas, e eu conheço muitas pessoas que estão aqui legal, às vezes tem um receio, às vezes tem um medo. Essa semana mesmo, um amigo, um brother me ligou, e a gente estava conversando sobre algumas coisas, e a gente estava falando sobre investimento e tal, e ele estava falando que o receio dele de investir é de repente que ele não sabe o futuro dele, não sabe como é que vai ser as coisas, porque ele sabe que por mais que não seja um padrão sair deportando todo mundo, ele sabe que o risco existe. Então ele tem alguns receios de algumas coisas, alguns medos, então não tem como dizer que o cara consegue 100% viver tudo normal, porque às vezes o cara não consegue sair daqui se ele quiser, né, tem que abandonar tudo que ele construiu aqui de repente. Isso é uma coisa difícil, é uma decisão difícil de se conseguir. Então a gente vê muitas pessoas aqui que estão aqui há 10 anos, 15 anos e de repente não têm um documento, tem muita coisa que eles construíram aqui. Você pode comprar casa, você pode comprar carro, você pode fazer tudo isso. Muitas das vezes a sua taxa de juros vai ser diferente. Não tem como a gente pegar, gente, alguém que tenha todos os documentos e alguém que não tenha e falar que é 100% a mesma coisa, é 100% os mesmos benefícios, é 100% as mesmas vantagens. Se a pessoa falar isso pra você, gente, desculpa, mas é uma mentira. Não tem muitos acessos. Quer um grande exemplo disso? Eu sempre achei que você podia chegar aqui sem documentos americanos e de repente financiar um celular, financiar uma coisa assim. E não é bem assim. Não é bem assim. O que tem, às vezes, são jeitinhos brasileiros que acontecem aqui. E aí é aquele negócio, o cara às vezes já tá errado, quer se envolver em jeitinhos brasileiros, entendeu? Por que muita gente diz assim, porque o americano não tem folga, porque o americano, não sei o que, se fica doente, não tem esse negócio de atestado, não tem, como é que chama, que o pessoal fala, não tem aposentadoria. Não é que não tem, as pessoas se baseiam pelos brasileiros que estão sem documento aqui. O cara que não tem documento aqui, ele acaba não tendo esse tipo de direito trabalhista, né? De
Pô, de repente o cara tá doente ali, precisa pegar um atestado. De repente o cara quer tirar umas férias e acha que não tem uma férias remunerada, que acha que não tem... Não, isso ocorre para quem tá trabalhando irregular, sem uma documentação ali. Mas o cara que é americano ou o cara que tem documentos americanos, ele pode trabalhar numa empresa registrado bonitinho, assim como a gente trabalha aí no Brasil. As leis trabalhistas são diferentes? São. Fato. São diferentes dos Estados Unidos para o Brasil. Agora, o cara que tem documentos que permite com que ele seja registrado numa empresa, né, isso só para facilitar os termos aí para a gente entender do Brasil, o cara que tem esses documentos, ele consegue desfrutar de muitas coisas que a lei agrega para ele, gera para ele ali como trabalhista. O imigrante legal, o direito dele é o seguinte, ele trabalhou, ele tem que receber, independente do status migratório. Inclusive, se você trabalhar, se alguém trabalha e não recebe, ele pode inclusive levar para corte, sem problema nenhum, porque isso é um direito dele. Mesmo não tendo documento, se ele trabalhou ali, ele tem que receber. Então, mas aí os direitos que um americano teria trabalhando numa empresa, ele não vai ter os mesmos, entende? Ele nem consegue normalmente acessar as mesmas vagas, acessar as mesmas empresas, né? Então, às vezes o cara quer trabalhar na rede de TI, o cara quer trabalhar como professor, o cara quer trabalhar... São tipos de trabalho que o cara que não tem documento, às vezes não vai ter um acesso. Você pode escutar o fulano ou o ciclano lá do não sei da onde conseguiu uma vaga assim, assim, assado, mas em geral... Se você não tiver um documento, você não pode trabalhar como um professor numa faculdade, numa escola pública, ou, enfim, trabalhar numa Microsoft da vida aqui, numa empresa, que você tem que ter esses documentos. Aí como que a pessoa pega e fala que é a mesma vida e é a mesma coisa, quando ela acaba não tendo muitas opções para ela, você entende? Por isso que muita gente resume aqui a vida do imigrante sem documento, ou até a vida do imigrante em geral, a pessoa acha que é tudo isso. Foi do Brasil para os Estados Unidos, vai trabalhar ou na limpeza, ou na construção, ou tipo assim, ou no delivery. Dá 5 opções de trabalho ali para ela, porque são as opções muitas das vezes que vai permitir com que ela trabalhe sem um contrato ali, sem uma... Enfim, gente, eu acho que deu para vocês entenderem. Eu não quero me esticar muito, acho que eu até estiquei mais do que gostaria nesse vídeo. Eu espero que vocês saibam tomar as decisões corretas, entenda que existem oportunidades para vocês. Eu sei que às vezes a ansiedade, o sonho, às vezes fala mais alto, mas se planeja direitinho. Eu quero ver todo mundo bem aqui, feliz, realizando os seus sonhos. E também a escolha é sua, você faz o que você quiser da sua vida. Deus abençoe muito vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, 3 vídeos por semana é o que eu tô tentando trazer para vocês, terça, quinta e domingo. Não é fácil, é desafiador, mas eu fico muito feliz com o feedback, então deixa aqui nos comentários, né? Dá uma moral pro Lucão, curte o vídeo, compartilha se você gostou, posta lá no Instagram. Quando vocês fazem isso, me dá um gás, um incentivo, eu sei que vocês estão gostando e me dá mais energia para continuar gravando para vocês, beleza? Ó, tamo junto demais, até domingo vai ter um vídeo muito top para vocês, é nóis!